Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, seguindo eles caminho fora. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar onde? Até chegar a Cesareia. Glória a Deus. Pai, nós estamos reunidos aqui nessa manhã, e quando nós nos reunimos em nome do Senhor e para a glória do Senhor, o Senhor se faz presente. A presença do Senhor é real e verdadeira aqui neste lugar. E nós queremos pedir ao Senhor: manifesta aqui a tua graça, Senhor. Graça que cura, graça que salva e graça que liberta. Tem muita gente aqui, Senhor, desorientada, espiritualmente confusa, espiritualmente perturbada, sem a luz, sem o brilho, sem a graça, sem a alegria do Teu Espírito Santo. Então, que essa manhã seja uma manhã de libertação, que essa manhã seja uma manhã de renovo espiritual, que essa manhã, Deus, pelo agir do Senhor, por meio do Teu Espírito, da Tua Palavra, que seja uma manhã de transformação, de renovação, de nova vida, de novo propósito, de novos compromissos, de aliança com o Senhor e de alegria na Tua presença. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus, porque creio, ó Deus, no Senhor, no poder do Teu Espírito Santo e no poder da Tua Palavra, apesar de nós. Por isso nós oramos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? O melhor, mais extraordinário,
projeto que alguém pode ter para a sua vida é seguir Jesus. É pegar a sua insignificante vida diante da quantidade de pessoas que existe nesse planeta, 7 bilhões de pessoas, e nós somos um grãozinho de areia no meio dessa multidão, e ter a coragem, a graça, a alegria de pegar esse grãozinho de areia e colocá-lo nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, usa para a tua glória e para o teu louvor, faça da minha vida conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Quando nós fazemos isso, de coração, despojadamente, numa entrega genuína e verdadeira, nós poderemos esperar grandes e extraordinárias coisas da parte do Senhor. Assim foi com a vida do Filipe. A Bíblia fala aqui no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, fala várias vezes da vida desse homem. Certamente, Filipe não teve o preparo que teve um apóstolo Paulo. Certamente, Filipe não teve o privilégio que tiveram os demais apóstolos de andar com Jesus, de fazer parte do colegiado apostólico. É certo que Filipe foi um dos alcançados, depois do Pentecostes, daquela pregação de Pedro, ali depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo. O próprio nome nos dá a entender isso. Filipe é um nome grego. Uma composição que forma um nome grego, que quer dizer aquele que ama e que é amigo dos cavalos. Um nome grego e, portanto, foi alcançado naquele período quando Pedro prega o seu sermão cheio do Espírito Santo. É um judeu grego, é um judeu heleno, é um judeu da dispersão. E foi alcançado por Jesus. E a partir do momento que ele foi alcançado por Jesus, a palavra de Deus dá a entender que ele não opôs resistência à ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Foi um homem que abraçou a fé, que abraçou Jesus, que abraçou a causa do Evangelho e abraçou para valer de todo o coração. Não foi um crente meia-boca, não foi um crente que se entregou e depois puxou de volta. Não foi um crente que ficou nesse vai lá, vem cá, como as ondas do mar, mas que se rendeu, que se entregou e que começou a desfrutar e a receber da parte de Deus grandes e extraordinárias coisas. E o Senhor começou a destacá-lo, e o Senhor começou a distingui-lo. Naquele dia da grande confusão ali na igreja que trouxeram para os apóstolos, a igreja estava vivendo um momento difícil, já expus isso aqui, e precisava de pessoas que pudessem ser instrumentos de Deus. E Pedro, então, na liderança, cheio do Espírito Santo, disse: olha, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, ou seja, honestos, íntegros, de caráter, de bom testemunho, que têm boa reputação, que todos dão bom testemunho. Não, esse irmão é um crente, esse homem é um servo de Deus. Escolham pessoas assim. E no meio de 5.000, meus irmãos, eles se lembraram do Filipe. Aleluia. Glória a Deus. Nessa manhã eu quero apresentar para vocês alvos e objetivos para a nossa vida cristã. Amém? Quando Deus precisar de alguém, e Deus sempre precisa,
para realizar a sua obra. E quando Deus passar os olhos aqui entre nós, um dos alvos da nossa vida, da minha vida e da sua vida, é que Deus me enxergue, é que os irmãos me enxerguem, é que a igreja, que o povo de Deus, que o Espírito Santo de Deus perceba que eu estou aqui. E é uma multidão muito grande. 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se contarmos mulheres, jovens e crianças, vai para 20, 30 mil pessoas. E no meio dessa multidão, escolham aí homens de boa reputação. O Filipe. Filipe é um homem de boa reputação. Ele transita aqui entre nós, nós conhecemos a vida dele e não tem ninguém que pode abrir a boca para falar mal de alguma atitude, de alguma postura de caráter errônea, malfadada do Filipe. E chamam o Filipe, que é um homem de boa reputação, mas também um homem cheio do Espírito Santo e que tem a sabedoria de Deus. E ele é colocado como diácono. Não é? Na estrutura ministerial, e a gente percebe isso mais nas igrejas pentecostais, se você for olhar quem é o diácono na igreja pentecostal, naquela estrutura hierárquica ministerial das igrejas pentecostais, o diácono está lá no início. Eles começam com o auxiliar, depois o diácono. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, o auxiliar, o diácono, depois o presbítero, depois o evangelista, depois o pastor. Não é? Vem nessa escaladinha assim, não é, Júnior? Então, o diácono está lá, né, no início da caminhada. E é onde o Filipe está. Mas aí o Senhor quer alcançar Samaria. E nem os apóstolos querem ir para Samaria. Eles querem ficar em Jerusalém. E aí o Senhor permite aquela perseguição. E os discípulos são dispersos. E o Filipe é disperso. E ele tem que sair de Jerusalém. Mas ele não sai de Jerusalém reclamando, ele não sai de Jerusalém blasfemando, ele não sai de Jerusalém xingando, ele não sai de Jerusalém murmurando, estou deixando a minha cidade, estou deixando os meus negócios, estou deixando a minha vida, estou deixando tudo aquilo que eu construí, não sai murmurando, não sai queixando, mas ele sai cheio da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, e no lugar onde ele chega, ele começa a falar de Jesus. É a segunda vez que nós vamos ouvir falar de Filipe, aqui em Samaria, pregando o evangelho para os samaritanos, e à medida que ele se dispôs e começou a falar do evangelho, Deus começou a usar a vida dele como usava a vida dos apóstolos. Ele falava e o Espírito Santo atuava no coração das pessoas. Ele impunha as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. Ele impunha as mãos sobre a vida das pessoas e as pessoas eram libertas de demônios. Pessoas agrilhoadas, dominadas por Satanás, pelo poderoso império das trevas, quando este homem impunha-lhes as mãos em nome do Senhor Jesus, cadeias, grilhões caíam, mentes eram libertas, vidas eram completamente transformadas para a glória de Deus. Irmãos, o que você daria para ser um instrumento desse nas mãos do Senhor? Dinheiro não resolve. O Simão quis dar o dinheiro. E nós falamos sobre a simonia. Um alvo da nossa vida, meus irmãos, é ser lembrado por Deus para a sua obra. Eu já estou garantido pelo sangue de Jesus. Amém? Já estou caminhando
Canaã é certa, a terra prometida, os céus é uma certeza, os céus é uma segurança. Aleluia, glória a Deus. E os irmãos me perguntam, pastor, mas nós não vamos passar pelo juízo? Vamos, mas não é para condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não pesa mais condenação para nós, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelo sangue de Jesus que me comprou, que me resgatou, mas eu não quero chegar nos céus de mãos vazias, meus irmãos. Eu quero agora, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu quero ser lembrado no meio dessa multidão de Deus, mas eu quero ser um instrumento de Deus para quando eu colocar as minhas mãos sobre a vida de uma pessoa, que o poder de Deus se manifeste na vida daquela pessoa através da minha vida. Isso não é privilégio, irmãos, de alguns, é privilégio que Deus dá para todo aquele que se rende, que se entrega. Foi o início da minha fala aqui. Daqueles que abraçam a fé para valer, daqueles que abraçam Jesus de todo o coração, daqueles que fazem de Jesus e do Evangelho a grande pérola das suas vidas e da sua existência. Não tem como dar errado. Filipe é esse homem, é esse instrumento de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e quando ele ora, alguma coisa da parte de Deus acontece, porque Deus é com ele. E não é por causa de uma estrutura institucional, não é por causa do cargo, não é por causa da função, ele não é apóstolo. Mas ele é alguém disposto a obedecer quando ouve a voz do Senhor. É assim, irmãos. Deus fala conosco, nada começa grande. Se você olhar a história de Davi, ele não matou gigantes logo de cara. Ele estava cuidando das ovelhas, vem um lobo, porrete no lobo, cajadada no lobo, pedrada, paulada, e o lobo tem que fugir. Uai, eu falei mais alto, eu encarei o lobo, ele fugiu. E vem o leão, já tinha experiência de encarar o lobo, encarou o leão, partiu para cima do leão, cheio do poder de Deus, da coragem de Deus, matou o leão. Aí vem o urso. Ué, se eu matei um lobo, se Deus foi comigo para matar lobo, se Deus foi comigo para matar leão, eu mato o urso também, ué. Por que não? Amém? Gente, vocês estão com medo desse gigante? Vocês estão borrando de medo aí por causa do gigante? Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que é criador dos céus e da terra, e vocês não perceberam ainda que este homem está afrontando é Deus. Esse homem não está afrontando Israel. Esse homem não está afrontando uma estrutura política, ele está afrontando o Deus eterno, criador dos céus e da terra. E ninguém há que afronte a Deus que permaneça de pé, ele vai cair. E assim foi. Filipe foi colocado como um diácono, desempenhou perfeitamente as suas funções, e o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que aquele que desempenham a função do diaconato com galardia, com inteireza de coração, bem feito, alcançam proeminência na fé. Aleluia. Irmãos, em Deus não há limites, nós crescemos, Deus nos faz crescer e faz coisas grandiosas, põe a gente para matar lobo, depois põe a gente para matar leão, mata urso, e se vier gigante a gente mata também.
Agora, quem nunca põe a mão no arado, quem nunca pega num cajado, quem recebe alguma coisa da parte de Deus, mas isso é pequeno demais, isso é nada, qualquer um pode fazer isso e acaba não fazendo nada, nunca vai fazer nada na vida, né? No reino de Deus, na obra de Deus, e vai chegar nos céus, aleluia, glória a Deus, celebra a Deus, canta a Deus, porque você vai chegar no céu, já está garantido. Mas vai chegar de mãozinha vazia, né? Desperdiçou a vida recebida da parte de Deus para viver como qualquer outra pessoa comum vive. Filipe não. Vai para Samaria, entende a missão de Deus, entende o propósito de Deus, a obra de Deus, chega lá, prega o Evangelho, Deus faz coisas extraordinárias, aí o Senhor também percebe que pode contar com Filipe. Amém? Aí o Senhor manda o anjo dele. E o anjo do Senhor chega para Filipe e fala: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. O que o Filipe fez, irmãos? Leia aí na sua Bíblia, em nome de Jesus, no versículo 26. Na última parte do versículo, faz questão, na versão revista e atualizada. Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. O que ele fez? Se levantou e foi. Senhor, o que eu vou fazer lá? Se lá está deserto, o que o Senhor tem para fazer lá, o Senhor não pode fazer aqui? O Senhor manda alguém que está mais disposto, mais pronto, mais preparado. O que eu vou fazer lá, Senhor? Ei, irmãos, crente questionador, sabe, não tem como Deus usar. Deus usa crente obediente. Que Deus fala A para ele não dá conta de entender o ABC, ele é novo, ele é bebê, ele está crescendo ainda, mas o Senhor falou A para ele, é A, Senhor, então pronto, é A. Aí o Senhor, opa, aí o Senhor lhe dá B. Agora é A, B. E ele obedece no B e o Senhor lhe dá C. Aí já é A, B, C. Aí ele vai crescendo, vai aprendendo, mas com essa disposição de coração. Ele se levantou e foi. Não perguntou o que ia fazer, não perguntou por quê, não perguntou absolutamente nada, simplesmente obedeceu. Não que Deus não permita um diálogo, né? O Senhor não é tirano. O Senhor não é tirano. Quantos profetas perguntaram, questionaram, indagaram? A gente pode ter esse diálogo com Deus, mas sempre na expectativa de obedecer aquilo que o Senhor mandou. Ele se levantou e foi. Marchou para lá. E quando está chegando lá, sem saber o que vai fazer, sem saber por que o Senhor está mandando ele para lá, lá vem a carruagem. E o Espírito Santo fala: acompanha a carruagem. Não dá para acompanhar a carruagem contando passinho com preguiça, né? Tem que acompanhar a carruagem correndo, né? E ele começa então a correr do lado da carruagem ali e escuta o homem lendo o profeta Isaías. E aí, meu amigo, tudo bem? Bem? O que você está lendo? Eu estou lendo esse texto aqui. E você está entendendo, companheiro? Nada, entendo nada. Não tem ninguém para me explicar? Não, senhor, tem. Eu posso, eu te explico. Eu sei, eu conheço. Amém?
ou lástima, Senhor, ou dor, ou tristeza. Crente que não sabe a Bíblia. Crente que não tem poder e autoridade do Espírito Santo para, num momento da vida da pessoa, chegar e dizer: olha, a palavra de Deus fala isso aqui, meu amigo. E sabia que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito e que ela tem poder? Que quando você chega e fala a palavra de Deus, ela, como uma espada de 2 gumes, ela entra dentro do coração da pessoa e penetra o mais profundo do íntimo da pessoa, porque é a espada do Espírito, porque é a palavra de Deus. Agora, a pessoa tem que entender. Não adianta ler a Bíblia de capa a capa se não entender. A operação do Espírito Santo é mediante o entendimento e a compreensão. E para alguém entender, alguém tem que ensinar. Por que nossos filhos não sabem a Bíblia? Por que eu perguntei para uns meninos adolescentes quem que era João Batista e por que João Batista tinha morrido e eles não sabiam, e eram meninos dessa igreja, membros dessa igreja, criados aqui nessa igreja. Por que eles não sabiam, irmãos? Porque não tem quem lhes ensine. Porque o pai e a mãe nunca ensinou a palavra de Deus. Entendes o que lês? Não entendo. Compreendes o que vens lendo? Como poderei entender, companheiro? Não tem quem me explique. Posso sentar aí perto de você? Eu entendo. Eu entendo esse livro aí. Isso é a palavra de Deus. Isso é a mensagem de Deus para a humanidade. É o mapa de Deus para guiar o ser humano. E o Senhor tem me ensinado. O Espírito Santo tem me instruído nessas verdades. E eu posso compartilhar com você. Então senta aqui. Ensina-me. Afinal de contas, o profeta está falando de quem? Está falando dele mesmo ou de outro? Não, rapaz, isso aí é a respeito de Jesus. O profeta está profetizando para anos depois da sua vida. Ele está falando a respeito de Jesus, o Cordeiro de Deus. E caminha fora, a carruagem vai andando e ele não está nem sabendo para onde está indo, mas ele está tão tomado da alegria ali de falar do Evangelho. Olha, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, não abriu a boca e foi falando e falando e falando. O homem, o véu, a escuridão foi dissipando. O véu que Satanás coloca na mente das pessoas foi sendo rasgado, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aí o homem pergunta: então eu quero ser batizado, posso ser batizado? Se você crê de todo o coração, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para a carruagem. É isso aí, meu amigo, a obra está feita. Aleluia. O Evangelho foi para a Etiópia. E sabia que uma das igrejas mais antigas na história é a igreja copta? É a igreja da Etiópia? Por causa desse eunuco. Deus não dá tiro no escuro, irmãos. Deus não perde tempo. Deus salvou o eunuco e o eunuco levou a mensagem de Jesus, do Evangelho, lá para a Etiópia, e uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo é a igreja da Etiópia. Glória a Deus. Porque esse homem, Filipe, teve a disposição de ouvir a voz de Deus e de obedecer sem pestanejar. Primeiro objetivo nosso como cristão, como crente, é ser notado por Deus. É sempre dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra. Eu sei que o Senhor está fazendo
Eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra na terra. Lembra-te de mim, Senhor. Conta comigo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe da minha covardia, dos meus temores, mas lembra-te de mim, Senhor. Porque eu sei que se o Senhor colocar o teu Espírito, eu sei que se o Senhor me der o poder e a autoridade do teu Espírito Santo, no Senhor e para o Senhor eu vou fazer grandes coisas. E depois, esse Filipe é um homem cheio do Espírito Santo que chega em Samaria. Não há, meus irmãos, alegria maior do que gerar pessoas em Cristo, nascidas de novo para a glória de Deus. Eu tive um insight, sabe? Foi uma iluminação do Espírito Santo. E eu agarrei ela. Quando ela veio, eu peguei e falei assim, opa, essa aqui eu não perco, essa aqui eu não vou perder ela mais. Eu estava lendo a palavra de Deus, esse texto aqui, e lembrando do primeiro amor. E a gente fica choramingando, né? Ah, mas quando eu converti, mas eu era tão cheio de Deus, tão cheio da alegria de Deus, e com o passar do tempo isso foi esfriando, isso foi apagando. Quer voltar a ter essa alegria? Pregue o Evangelho para alguém e veja o Espírito Santo fazendo na vida dele o mesmo que fez na sua. Perceba o Espírito Santo descortinando o véu da ignorância, brilhando à luz da verdade de Deus, e essa alegria do primeiro amor, ela vai brotar de novo dentro do coração. A iluminação, né, esse insight, essa epifania que eu tive, que eu agarrei ela, foi: se eu quiser viver sempre no primeiro amor, eu tenho que viver pregando Jesus. Por que a gente era tão cheio da alegria de Jesus, tão cheio de amor? Porque a gente falava a tempo, a fora de tempo, e as pessoas brigavam com a gente, xingavam a gente, mas a gente falava. E quanto mais a gente falava de Jesus, mais alegria a gente tinha dentro do coração, não é verdade? Glória a Deus. Essa alegria vai voltar quando nós apresentarmos Jesus a outros. Quando nós vermos Jesus fazendo na vida do outro aquilo que fez na nossa. E Filipe tem essa alegria no Senhor. Amém? Ah, meus irmãos, o que vocês imaginam que aconteceu com os filhos de Filipe? O que pode acontecer com a família e com os filhos de um homem desse? O que vocês imaginam que aconteceu com a família, com os filhos de Filipe? Um homem que é de boa reputação, honesto, servo de Deus, íntegro, reto, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, obediente, pronto para obedecer ao Senhor, antenado com o Senhor, obreiro profícuo nas mãos de Deus. O que pode acontecer com a família de um homem desse? Abra sua Bíblia lá em Atos 21. Atos 21, é a outra vez que aparece o nome do Filipe. Atos 21, a partir do versículo 7. Apóstolo Paulo, a sua
última viagem, vindo para Jerusalém, depois da terceira viagem. Acharam? Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, opa, o homem subiu, ó. O evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Oh Deus, glória a Deus. Não é benção, irmãos? O que foi feito das filhas do Filipe? Profetisas. Donzelas, puras, guardadas pelo Senhor, cheias do Espírito Santo, e eram profetas de Deus. Tem coisa que vale a pena mais do que isso na nossa vida? O que você daria para ter os seus filhos, suas filhas, né, como profetas de Deus? Aí nós voltamos ao início da nossa fala. Nós estamos dando o nosso sangue para ver os nossos filhos ganhando dinheiro. Nós estamos dando a nossa vida para formá-los profissionalmente. Mas não estamos dando a nossa vida, como fez Filipe. Para que os nossos filhos vejam a importância que o Senhor tem para nós. Tem gente que fala, se eu me envolver muito com Deus, com a obra de Deus, e os meus filhos, o que será dos meus filhos? Ora, se Deus não puder cuidar de você e nem dos seus filhos, não o sirva. Seja o Deus da sua vida, seja o Senhor provedor da sua vida. Mas o resultado, irmãos, vem lá no final. Nenhuma semente lançada na terra, ela dá o fruto de imediato. O fruto nós vamos ver depois. E os frutos virão na forma dos nossos filhos. E os frutos virão naquilo que os nossos filhos serão no futuro. De acordo com aquilo que nós semeamos no Senhor, para o Senhor, na relação com o Senhor. Ora, é um absurdo, é uma ignorância, um contrassenso, é uma dissonância. Você é um crente mais ou menos e quer que seu filho seja um crente fiel. Você nunca foi um crente do molde, da envergadura e do padrão de Filipe e quer que suas filhas sejam profetisas? Não tem jeito. Isso aqui, irmãos, não é só para o Filipe, não. Isso aqui é para nós. Quanto mais nós semeamos no Senhor, quanto mais entregamos ao Senhor, quanto mais somos fiéis ao Senhor, mais os nossos filhos também serão. Quanto mais nós nos rendemos à obediência do Senhor, quanto mais nos entregamos ao Senhor, os nossos filhos perceberão e serão atingidos e alcançados pela mesma graça. É uma ignorância, meus irmãos, maligna, das trevas, achar que tudo vai acontecer espontaneamente. Não tem lugar nenhum da Bíblia que diz isso. Pega o teu filho,
Inculca a palavra de Deus na cabeça dele, na mente dele. Fala dela sentado. Fala dela andando pelo caminho. Fala dela, ensina, instrui com todo temor. Cria seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Criando seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina tem dois aspectos: o aspecto positivo de ensinar, discipular, ensinar, falar, instruir, não valores nossos, da nossa cultura, não regras nossas, mas da palavra de Deus, do Senhor, dos valores de Deus, do reino de Deus. Passa isso, planta isso. E na admoestação. A palavra admoestação quer dizer repreensão. Ah, mas meu filho não me ouve. Tem um tempo. A Bíblia diz que tem tempo para tudo. Tem o tempo que é o tempo dele ser moldado. Irmãos, foi o Senhor, foi graça de Deus, foi misericórdia de Deus. E porque, pela misericórdia de Deus, eu sempre levei a palavra de Deus muito a sério. Meu pai era alcoólatra, meu pai era beberrão, meu pai não nos sustentava de modo condigno e, por fim, meu pai nos abandonou. Esse é o legado que eu recebi do meu pai. Mas a palavra de Deus, o Senhor, o Espírito Santo, me ensinou a ser pai. Amém? Hoje, com essa psicologização da fé, que nós temos que buscar na história de vida da pessoa a explicação para as suas desventuras, que na verdade é o desejo de não culpabilizar, de não deixar a pessoa se sentir culpada de nada e transferir a culpa e a responsabilidade. Ah, mas meu pai agia assim, minha mãe agia fulano de tal, meu pai fazia assado. Para, em nome de Jesus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Nós recebemos graça. Nós recebemos misericórdia. Nós fomos lavados, não precisamos reproduzir. E não precisamos também ficar achando um bode expiatório, transferindo a responsabilidade e a culpa. Imagine se eu fosse ficar lá de braços cruzados, remoendo as minhas dores, cheio de autopiedade, me vitimizando por causa daquilo que meu pai fez conosco. A graça de Jesus, a alegria do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é muito maior, infinitamente maior do que qualquer mazela que a vida quis me dar. Agora eu vou ficar agarrando com as minhas mazelas? Vou ficar aqui remoendo as minhas desventuras? Os meus sofrimentos? Não. Em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós matamos lobos, leões, ursos e gigantes, irmãos. Amém? Nós podemos ter uma família nos moldes da palavra de Deus para a glória de Deus. Ele nos deu a palavra, Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu o poder e nos deu a autoridade. Mas aí, olha para a vida do Filipe. Olha para a vida desse homem. E olha como é fechada. Paulo está voltando para Jerusalém, tem que dormir em Cesareia,
eu vou para Cesareia. Para onde é que eu vou? Eu vou para a casa do Filipe. Eu vou para lá. O ambiente lá é da presença de Deus. Amém? E me encanta ler isso aqui. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Todas suas filhas eram profetisas. Tomara Deus que todos os nossos filhos sejam profetas de Deus. Você quer que seu filho seja um profeta de Deus? Amém? Quer que suas filhas sejam profetisas de Deus? Isso é importante para você? É um alvo, é um objetivo. Quer que seu filho seja um homem de Deus? Então comece você sendo. Comece você sendo um homem de Deus. Comece sendo um homem de Deus para a glória de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Vamos orar. Você quer que a sua filha seja uma profetisa de Deus? Imagina, gente, ver os nossos filhos cheios do Espírito Santo, profetizando em nome do Senhor. Imagina vendo a boa obra de Deus acontecendo na vida dos nossos filhos, que eles passaram do novo nascimento para uma relação tão íntima, tão pessoal com o Senhor, que o Senhor fala diretamente com eles, e eles falam em nome do Senhor. Glória a Deus. Alguns perderam tempo, não conheciam a palavra de Deus, não foram instruídos, né? E hoje pagam um preço amargo, né? De verem seus filhos longe do Senhor. Mas isso pode ser completamente mudado, se a gente tomar uma posição com o Senhor. Pode até acontecer, meus irmãos, pode até acontecer, mas é muito raro. A família de um homem de Deus, que serve a Deus desse jeito, se perder. Ele vai enfrentar muitas lutas, Satanás vai tentá-lo, né? Satanás vai tentar aprontar as deles, mas o Senhor guarda de uma forma sobrenatural. Olha para a tua casa nesse momento, olha para os teus filhos. Como é que está a vida espiritual dos teus filhos? Como é que eles estão espiritualmente? Você está criando profetas e profetisas de Deus? Ou você está entregando essa responsabilidade para outras pessoas?